Hoje é quinta, 16 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Botafogo e Vasco hoje às 20h30 no estádio do Maracanã. O Botafogo pode ajudar ali o Vasco a ser eliminado do Campeonato Carioca e avançar muito a respeito ali da sua classificação visando a semifinal do torneio estadual. Jogo importante em que o Botafogo terá força máxima e o Vasco também. Será um grande teste para a equipe comandada pelo técnico Luiz Castro. E você pode se dar bem. E esse nosso conteúdo está em nome de OneFootball. Se você gosta de informações do mundo da bola, no OneFootball é o seu lugar. Você pode baixar o melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra. É muito simples, muito rápido e muito fácil. Você vai clicar no link que eu vou colocar na descrição ou apontar o teu celular no QR Code. Você terá todas as informações do tempo real da partida do Botafogo. Caso você não tenha nem como entrar na Cazé TV, você poderá acompanhar tudinho lá no OneFootball. É muito simples de baixar. Apontando o celular no QR Code, você já cai na sua lojinha de aplicativos, ou para iOS ou para Android. Entre lá no OneFootball, que eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. O Botafogo entra em campo hoje às 20h30 com sua equipe titular contra o Vasco. O Botafogo ainda não divulgou a lista dos relacionados para o clássico contra o Vasco da Gama. E a partida, o Botafogo terá mais um desafio contra outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. É um Vasco em formação, daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes do Cruz Maltino, mas é uma equipe ainda em formação. Mas é um teste contra um adversário que estará na Série A do Campeonato Nacional. Então o sarrafo sobe um pouco mais. O Botafogo, que tem tido um grande desempenho defensivo, venceu o Fluminense e apresenta ali uma evolução nas duas últimas partidas em relação à marcação-pressão. O time tem funcionado bem, fez um grande jogo contra o Boa Vista e goleou, e fez um bom jogo contra o Bangu. Eu acho que até o jogo contra o Bangu, apesar de ter sido resolvido na reta final do jogo, tecnicamente foi melhor, porque a equipe de Moça Bonita é até superior ao Boa Vista lá de Saquarema. Dito isso, o Botafogo deve entrar em campo hoje com a formação que já tem sido meio que aquela padrão em nossas bocas. Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal, Tietê, Marlon Freitas no lugar do Patrick de Paula, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, Gabriel Pires, Piazon ou Gustavo Sauer, a tendência é que seja Piazon, Vitor Sá e no comando de ataque Tiquinho Soares. Segovia, por causa das questões ali contratuais, por ele ter sido inscrito após a terceira rodada, jogo que essa rodada era para acontecer, mas pelo Cruz Maltino ter pedido o adiamento da partida, o Segovia, que foi inscrito depois desse jogo contra o Vasco, né, por causa ali da situação dele ser estrangeiro, não ficará no banco de reservas. O Botafogo tem totais condições de vencer o Vasco. Não é uma partida fácil. Eu vejo muitos torcedores falando: temos que atropelar o Vasco, que não ganha 9 jogos, um clássico, blá 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 blá. Sim, mas é um clássico. Com certeza eles terão ali o apoio da sua torcida no Maracanã, será em maior número do que a nossa, e o Botafogo tem que jogar muito bem, tem que conseguir superar uma pressão. O Vasco, se pegar o jogo contra o Fluminense, foi um time muito intenso na marcação, às vezes até um pouco mais forte e violento em alguns momentos, tentando ali vencer muito na raça, e o Botafogo tem conseguido jogar na raça, com muita raça nos clássicos, e tecnicamente eu acho que está um degrau acima do Vasco e taticamente também. O Luiz Castro tem um bom retrospecto contra o Maurício Barbieri nos 2 jogos em que ele enfrentou o técnico do Vasco. O Botafogo venceu no Campeonato Brasileiro, lá no estádio Nabia Bichedi, lá em Bragança Paulista, e também no Newton Santos, em uma das melhores partidas do Botafogo. E agora a gente tem que torcer que a marcação alta do Botafogo seja bem feita para que o Botafogo consiga superar o Vasco. A partida de hoje terá transmissão da Cazé TV, então para qualquer parte do mundo é só ligar no YouTube e escrever lá Cazé TV que você terá o jogo do Botafogo, ou pela Twitch, mas pela Cazé TV aqui no YouTube é muito mais fácil, é muito mais simples para vocês assistirem a partida do Botafogo. Vejam aí o que o Léo Dantas tem a falar sobre o Vasco da Gama. Fale aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Vasco, adversário do Botafogo nesta quinta. Bom, acho que todo mundo que está acompanhando o Campeonato Carioca já percebeu que o grande destaque vascaíno na competição é o Gabriel Peck. É de fato um bom início de temporada do garoto, revelado nas divisões de base do Vasco. O Gabriel Peck tem sido um jogador muito incisivo, um jogador que precisa de muito pouco tempo com a bola para produzir algum lance de perigo. Ao mesmo tempo que é um atleta muito acionado pelos seus companheiros, justamente pela boa fase. O que a gente pode destrinchar um pouco mais do Gabriel Peck, então, que é a principal arma, começando hoje o Vasco ao contrário, então, lá do ataque. O Gabriel Peck normalmente é o cara que joga pelo lado direito, né?
Em alguns momentos do ano passado ele jogou pela esquerda, mas nesse ano ele tem ficado só pelo lado direito. Só que ele não fica o tempo todo ocupando uma mesma região daquele lado direito. E esse é o grande pulo do gato que a defesa do Botafogo precisa ficar de olho. Ele pode jogar, em alguns momentos, muito aberto para possibilitar a ultrapassagem de alguém que vem do meio campo. Normalmente é o Jair ocupando essa faixa, mas o Jair não vai poder jogar contra o Botafogo. Então é um outro jogador que vai ter essa possibilidade. Mas quando o Peck então joga aberto, ele é o cara para fazer a tabela para quem infiltra vindo do meio campo. É uma movimentação importante do meio e ataque do Vasco. Quando ele joga um pouco mais para dentro, um pouco mais voltado para dentro da área, ele recebe essa bola em profundidade, faz o corte e a finalização, que tem sido muito perigosa e feito muitos gols assim, né? Ele tem tido um percentual legal de acerto, gols bonitos, sempre nesse estilo. Então o Gabriel Peck é o cara a ser marcado. O Vasco também tem aproveitado muito no ataque bola aérea, principalmente contra os times pequenos, porque aí a defesa se fecha mais, falta espaço para usar a bola no chão, o Vasco apela para o chuveirinho. Obviamente o Botafogo não deve ficar o tempo todo lá atrás, marcando, afundando linha, como os pequenos fazem contra os grandes. Mas é uma arma importante do time do Vasco que o Botafogo precisa ficar de olho. Principalmente porque há bons cabeceadores no time do Vasco, incluindo o Pedro Raul, esse já velho conhecido da torcida botafoguense. Pensando nos outros setores do Vasco, lá na defesa, ainda é um sistema defensivo que está se encaixando. Vai usar o quarto goleiro nesse jogo, porque os outros 3 foram inscritos não a tempo da terceira rodada, né? Essa é uma partida adiada, então tem esse componente aí. O Bambu tá machucado também, não vai poder jogar, ou seja, é um sistema defensivo que ainda está se encontrando. E se você considerar, além da linha de zaga, os volantes, o Maurício Barbieri já mudou muito. Então falta um pouco de entrosamento, falta um pouco de definição, em alguns momentos os jogadores titubeiam, porque não sabem exatamente que movimento o companheiro vai fazer, o que facilita muito a cobertura, né? Então o Botafogo pode tentar aproveitar esse descompasso. O sistema defensivo do Botafogo vive um momento muito superior ao do Vasco, e o ofensivo acho que tende a levar vantagem também contra esse descompasso aí, portanto, do sistema defensivo do Vasco. Outro problema da defesa vascaína são as bolas em profundidade. Vários adversários do Vasco até aqui conseguiram encaixar a bola longa, pelo alto ou por baixo. E o Botafogo tem feito isso muito bem, né? Vários jogadores têm acertado esse passe. O Patrick de Paula, que não vai poder jogar, o Cuesta, o Gabriel Pires. É uma arma que tem sido muito importante para o Botafogo nesse início de temporada. E que tem sido um problema para o Vasco, inclusive em jogos contra pequenos. É que nem sempre vira gol, né? Em função da baixa qualidade técnica dos adversários. Mas é uma jogada em que o Vasco costuma se complicar. Então acho que é algo que o Botafogo pode tentar fazer. É isso, gente. Valeu, grande abraço, bom jogo a todos e até a próxima. E o Leozão Memória Alvinegra tem até uma história dele a respeito de Botafogo e Vasco. Fala aí, Leozão, seja bem-vindo. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão do canal Memória Alvinegra e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco se enfrentam por mais uma rodada do Campeonato Estadual, mas dessa vez eu quero falar de um jeito mais descontraído. Isso porque eu quero contar para vocês do dia em que eu quase fui preso na estação do metrô aqui no Rio de Janeiro. Em 2009, Botafogo e Vasco faziam a semifinal da Taça Rio e com o show do Michael Suel, que abriu e fechou o placar, Botafogo venceu por 4-0 a equipe do Vasco, que não viu nem a cor do gramado do Maracanã. Marcaram para o Botafogo Michael Suel, um golaço, Thiaguinho ampliou para 2-0, Gabriel fez outro golaço digno de placa no Maracanã, era um jovem zagueiro que estava sendo lançado pelo Alvinegro naquela temporada, e o Michael Suel fechou o placar da goleada por 4-0 aos 21 do primeiro tempo. Eu estava indo para a casa de um amigo comemorar o aniversário dele, e na casa dele e da esposa a gente ia queimar uma carne, tomar alguma coisa, cantar um pagode, comemorar com os amigos. Mas tinha jogo do Botafogo, e eu sempre falei que jogo do Botafogo eu não perco. Eu não poderia estar no estádio, também não poderia acompanhar pela televisão, mas com certeza eu ia acompanhar pelo rádio. Pior decisão que eu já tomei na vida. Isso porque eu perdi totalmente a estribeira, perdi a razão, e foi a primeira e a única vez que isso aconteceu. Eu simplesmente vibrei com 2 gols do Botafogo, como se eu estivesse no estádio. E eu vi 2 senhorinhas apontando para mim. Eu não sabia que ia dar alguma coisa, para mim não ia dar nada. Elas estavam apontando, mas eu parei, fiquei numa boa. Na estação de Coelho Neto, o trem ficou parado por 20 minutos. E nesses 20 minutos eu soube, ao tirar o fone, que estava tendo uma investigação da polícia. Eu pensei, alguém roubou alguma coisa? O que está acontecendo? Até que eu viro e 3 policiais estavam na minha frente me abordando, perguntando por que eu estava gritando. E ali eu percebi que eu realmente passei do limite. E eu falei, policial, desculpa,
é jogo do Botafogo, e eu esqueci completamente que eu estava dentro do metrô. Também pedi desculpa aos passageiros, os passageiros entenderam. E o policial, ele simplesmente riu da minha cara e ele falou: rapaz, eu sou botafoguense também, quanto tá o jogo? Eu, 2-0 Botafogo. Ele, ah, pô, ainda bem, 2-0 Botafogo, eu adoro ganhar do Vasco. Olha, grita baixo, porque você está incomodando a viagem das pessoas, tá? Botafoguense é assim mesmo. Gente, ele é botafoguense é maluco, tá? Botafoguense vibra mesmo. Começou a falar com as pessoas e tinham outros botafoguenses dentro do metrô. Eles pediram para eu tirar o fone para que eles pudessem ouvir o jogo também. E aquele dia, daquele 4-0 Botafogo em cima do Vasco, acabou virando um acontecimento até para quem não era torcedor do Botafogo. Se tinha vascaíno naquele vagão, com certeza ficou revoltado. Porque depois que a polícia falou que eu estava assistindo o jogo do Botafogo, todos eles levaram numa boa e todos eles queriam saber o resultado do jogo. Acabou que com a torcida de botafoguenses e outras pessoas que eram anti-Vasco, estavam vibrando com a vitória por 4-0 do Botafogo. E assim eu me safei de ser preso, só porque o policial também era torcedor do Botafogo e entendia o que estava se passando. Essa era a história que eu queria contar para vocês. Grande abraço, não deem esse mole, não tentem ser preso no metrô, por favor. Valeu, fui. Lembrando que estarei de volta hoje aqui no canal do TF às 22h30 com a nossa tradicional live pós-jogo. É isso, é torcer que o Botafogo faça um grande jogo, que a gente consiga se portar bem dentro de campo, porque bola por bola eu vejo o Botafogo com o time mais pronto que o do Vasco e até mesmo tecnicamente. Vamos torcer? E vai dar tudo certo. Deixem um like, inscrevam-se, já tem a live programada, já procurem a live aqui no canal do TF para vocês poderem acompanhar tudinho. Tamo juntos, fiquem com Deus, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão, valeu! Palpites, comentem aqui, tamo juntos.